Bom, para finalizar essa aula, eu quero explicar por último para vocês o que são indicadores de passagem. Estes indicadores eles também são chamados de flags, e eles consistem em variáveis booleanas que são utilizadas para indicar a ocorrência de um evento específico. E geralmente esses indicadores de passagem eles são utilizados como também critério de parada de um laço. Então assim é mais ou menos que funciona a sintaxe de um comando while quando eu estou utilizando um indicador de passagem. Então basicamente eu tenho um indicador que ele indica que um evento ele não ocorreu. Vamos supor que eu tenho uma repetição de comandos diversas vezes. O que eu posso ter aqui dentro do while é uma condição que indica se aquele indicador ou se aquele evento que está sendo apontado pelo indicador ele aconteceu. Caso seja verdadeiro, eu atualizo essa flag para true. E uma vez que eu saio do while, eu posso indicar um evento a ser realizado a partir de um conjunto de comandos se houve a ocorrência daquele indicador, ou caso contrário, aquele indicador de passagem ele seja falso, eu tenho uma outra sequência de comandos. Então, para demonstrar melhor esse conceito, eu vou expor vocês a alguns exemplos onde eu utilizo o comando while e eu tenho a necessidade de marcar através de um indicador de passagem se um evento ocorreu ou não. Então esse é o exemplo 6 da aula. Aqui eu peço para escrever um programa em Python que primeiro receba um número de cartão e depois ele deve se checar se este cartão ele aparece numa lista de cartões. Bom, então qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse programa? Eu tenho que, a partir de um comando input, receber um número de cartão. Uma vez que eu receber um número de cartão, eu preciso de um while que é repetido diversas vezes e a cada repetição ele recebe um número de um cartão que vai compor uma lista. Então, vamos supor que a gente possa colocar como critério de parada desse while, caso, como cartão, o usuário digite 0. Então, caso digite 0, ele pare. Caso contrário, a gente considera isso como um número de cartão. E esse número de cartão que foi digitado dentro do while, a gente compara com o cartão que foi primeiro inserido pelo usuário, ou seja, pelo cartão dele. Caso o cartão digitado dentro do while seja igual ao cartão fora do while, eu posso utilizar uma flag que indica que o cartão ele foi encontrado dentro da lista de cartões. Então aqui eu utilizaria o comando while, assim como também um indicador de passagem, poderia ter o nome de variável, por exemplo, achou o cartão. Então eu vou demonstrar melhor lá no Jupyter como criar essa solução para esse problema. Então eu estou aqui no Jupyter. A primeira coisa que eu tenho que fazer é receber o número do cartão do usuário. Então eu posso imprimir uma mensagem aqui, digite o número do seu cartão. Eu posso ter uma variável chamada seu cartão, que vai armazenar o número do cartão inserido pelo usuário. Uma vez que eu fiz isso, eu preciso receber uma sequência de cartões que eu posso receber através de um comando while, e para cada cartão que eu recebi, eu preciso comparar com o cartão que eu recebi do usuário. Caso eu tenha achado esse cartão, eu preciso indicar que o cartão ele foi encontrado. Eu posso indicar isso a partir de um indicador de passagem, que eu vou indicar aqui por uma variável achou cartão. Então, por enquanto, não achou o cartão, então é falso. E aqui eu posso ter um while, que ele vai receber um cartão inserido, e ele sempre vai receber um cartão, como uma sequência de cartões, por enquanto o usuário não digitar 0. Também posso criar essa variável cartão para indicar cada cartão que for recebendo na sequência. Vou começar ela com -1. E aqui eu vou imprimir uma mensagem para o usuário. Digite um número de cartão. Aqui na variável cartão, eu vou armazenar esse número que ele digitou. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma condição que aponte se o cartão recebido é igual ao cartão do usuário. Então aqui eu posso fazer seu cartão igual a cartão. Caso positivo, eu posso fazer um indicador de passagem. Falar assim, o cartão foi encontrado. Uma hora que o cartão ele foi encontrado, eu não necessariamente preciso mais esperar que o usuário digite 0. Eu posso simplesmente utilizar como critério de parada que o cartão foi encontrado. Então, para fazer isso, posso criar uma expressão booleana mais complexa utilizando o meu indicador de passagem. Então, eu posso falar aqui que esse while ele deve continuar caso o cartão recebido
ele for diferente de 0 e se o cartão ainda não foi encontrado, certo? Utilizando o NOT. E aqui embaixo, uma vez que eu fiz a repetição e comparei o meu cartão com cada cartão da sequência, eu posso indicar uma mensagem aqui com base no que está armazenado no meu indicador de passagem. Então, por exemplo, se o cartão ele foi encontrado na sequência, eu posso imprimir para o usuário. O cartão foi encontrado. Caso contrário, eu posso imprimir que o cartão ele não foi encontrado. Então vamos testar. Aqui ele pede, digite o número do seu cartão. Vamos supor que o meu cartão seja 7. E aí ele fala, digite um número de cartão 8, digite um número de cartão 2, digite outro número 4, 9. Vamos supor que essa é a minha sequência. Então agora eu vou colocar 0. Essa é a lista de cartões com o qual eu quero comparar com o meu cartão. Então, a partir disso ele vai falar, o cartão não foi encontrado, certo? Do outro lado, vamos falar novamente que meu cartão é 7, e aqui eu tenho 3, 4, e aí agora eu falo que na sequência eu tenho 7. Então ele vai parar o while, porque no critério de parada, aqui, né, uma vez que eu digitei 7 dentro da sequência, o achou cartão ele passa a ser true. Então aí aqui quando ele for analisar no critério de parada, lembre que a primeira operação que ele faz é sempre o NOT. Então NOT achou cartão vai ser falso, cartão diferente de 0 vai continuar sendo verdadeiro, mas pelo que nós vimos na aula de expressão booleana, verdadeiro conectado com falso pelo AND é falso. Por ser falso aqui, a gente atinge o nosso critério de parada e o sistema sai do loop. E aqui ele vai falar, se achou cartão, ele vai imprimir. O cartão foi encontrado. Com uma mensagem aqui abaixo. Então essa é a funcionalidade que você pode utilizar para um indicador de passagem. Geralmente ele é atualizado dentro de um loop, dentro de um laço, e ele também pode ser utilizado como critério de parada. E uma vez que eu saio desse loop, eu posso seguir 2 caminhos distintos, dependendo se ele armazena verdadeiro ou falso, como visto aqui. Agora aqui eu tenho um 7º exemplo para mostrar um outro indicador de passagem. Então vamos supor que eu peço aqui para escrever um programa em Python que receba uma sequência de números e retorne se essa sequência está na ordem decrescente ou não. A sequência deve ter o valor final igual a 0. Então aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um loop, que ele vai receber um valor a cada interação, e como critério de parada é o usuário digitar 0. Então caso o usuário digite 0, o sistema para. Para eu checar se essa sequência está na ordem decrescente, eu tenho que comparar o número que foi recebido numa determinada iteração com o número que foi recebido anteriormente. Se esse número que eu recebi ele for menor que o número anterior, eu posso ter uma flag chamada decrescente, que ela fale, ok, essa sequência continua sendo decrescente. Caso o número que foi recebido numa iteração ele seja maior que o número anterior, essa sequência não é mais decrescente. Então eu posso utilizar um indicador de passagem que aponte que a sequência não é mais decrescente e eu posso encerrar o laço. Então vamos demonstrar uma solução para esse problema no Jupyter. Então vamos lá. Escreva um programa em Python que receba uma sequência de números e retorne se esta sequência está na ordem decrescente ou não, e a sequência deve ter o valor final igual a 0. Então é o valor 0 que aponta o final da sequência, ou seja, do laço. Lembrando, para eu comparar se a sequência é decrescente ou não, durante uma iteração, eu tenho que comparar o número que eu estou recebendo com o número anterior. Então eu preciso de 2 variáveis aqui. Preciso de uma variável que armazena o valor anteriormente recebido. Eu preciso de uma outra variável que eu vou chamar de número, que recebe o valor recebido. Eu vou inicializar as duas aqui como none. Quando uma variável ela ainda não tem um valor, você pode indicar ela como nula, utilizando none. Aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou definir um indicador de passagem aqui, uma flag chamada decrescente. Eu vou assumir que a sequência é decrescente. E aí eu vou começar o while. Então, o que a gente sabe até agora é que a sequência deve ter o valor final igual a 0. Então eu vou continuar esse while enquanto o número ele for diferente de 0. Então aqui o primeiro passo é receber um número. Então eu vou falar, digite um número. E aí eu vou armazenar em número a entrada do usuário e vou transformá-la num número de tipo inteiro.
E aí eu tenho que fazer uma condição aqui. Se o número ele for maior que o número anterior, essa sequência não é mais decrescente, certo? Então aqui eu posso fazer decrescente ou a falso. E aí, novamente, uma vez que eu vi que essa sequência não é mais decrescente, eu não preciso mais executar esse laço. Então, como critério de parada, não só o número tem que ser diferente de zero, mas também aquela sequência ela tem que continuar sendo decrescente. Caso ela não seja, não tem motivo para eu continuar com esse while. Por último aqui, o que eu preciso fazer? Como último comando de cada interação, eu preciso considerar como número anterior o número que eu acabei de ler. Porque aí na próxima iteração eu vou receber um outro número e eu vou comparar com esse, que é o anterior. Então nunca se esqueçam desse comando. Só que aqui tem um problema. Essa solução ela tem um problema que eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, testarem por vocês, e depois eu vou mostrar qual que é o problema e vocês vejam que se foi o mesmo que vocês acharam. Mas antes, deixa eu colocar a mensagem aqui do indicador de passagem. Então, se decrescente, eu falo aqui, a lista é decrescente. A sequência, né? Estava no enunciado sequência, vamos manter a sequência é decrescente. Caso contrário, a sequência não é decrescente. Então agora eu peço para vocês pausarem o vídeo e vejam qual que é o erro que essa solução tem. Bom, agora que vocês voltarem com o vídeo, eu vou apontar. Vamos rodar aqui para vocês verem o que vai acontecer. Então, aqui ele pede, digite um número, né? Vou digitar 5. Ele vai dar um erro. Onde que foi a linha? Linha 7. Então foi na comparação do número com antinúmero. Ele fala que a operação maior, ela não é suportada para comparar uma instância inteira com uma instância nula. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou comparando o número, que recebeu um valor inteiro, com o antinúmero aqui na primeira interação, que ele tem um valor nulo. Ele não existe. Então aqui como critério para fazer essa comparação, antinúmero ele tem que existir, ou seja, ele tem que ser diferente de nulo. Então eu posso fazer isso dessa maneira. If antinúmero, ou seja, se antinúmero existir, e número maior que antinúmero, eu aponto que aquela sequência é decrescente. Então vamos ver. Então digite um número. Vamos testar primeiro uma sequência decrescente. Então 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uma sequência decrescente. Vou fazer o caso contrário. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7. A sequência não é decrescente. Faltou o ponto final. Mas essa é a solução utilizando o comando while para iterar sobre uma sequência e utilizando um indicador de passagem que vai indicar a ocorrência durante a iteração dessa sequência, se ela é decrescente ou não. Então, por essa aula é só. Essa eu acredito que tenha sido uma das aulas mais difíceis. Então, eu peço para que vocês olhem com calma cada exemplo, pratiquem. Depois dessa aula, vocês já sabem o que é um operador, uma variável, uma expressão booleana. Se vocês sabem o que são condições, sabem o que são funções e agora vocês viram o que são laços. Esses são todos os conceitos e os comandos fundamentais para que vocês possam desenvolver uma solução computacional para um problema da vida real. Então, para praticarem, eu peço que vocês vejam todos os exemplos com o IPython que vai estar disponível no Google Classroom e eu quero que vocês resolvam esse exercício. Então, eu vou pedir para vocês escreverem um programa em Python que receba um número como entrada e retorne true se o mesmo possuir ao menos 2 dígitos adjacentes e false caso contrário. Então aqui eu tenho um exemplo, vamos supor que eu tenho uma entrada 8224. Aqui tem 2 números adjacentes nessa sequência. Então aqui vocês indicariam a saída verdadeira. Aqui se eu considerar 1, 2, 3, não tem nenhum número adjacente semelhante, então é falso. Lembrando, como nós vimos num dos exemplos anteriores, vocês podem utilizar o resto de 10 para extrair cada dígito de um valor e a divisão inteira por 10 para extrair os dígitos remanescentes. E aqui só para sumarizar, o que nós vimos nessa aula foram as repetições, ou também chamadas de laço, utilizando o comando while em Python, e nós também vimos o que são indicadores de passagem, que são variáveis que indicam se houve a ocorrência ou não de um determinado fenômeno
durante uma sequência. Bons estudos a todos, tenham uma ótima semana.